coração desses homens, é impossível. Quem tem o Espírito Santo não faz o que o Espírito Santo não. E eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas e quantas pessoas ficaram frustradas, decepcionadas depois que o crime foi esclarecido. O tal do Zadok, meus irmãos, foi preso em cima do altar. A polícia entrou dentro da igreja e o algemou em cima do altar. Ele seria o pregador da noite. Repito, homens que quando pegavam o microfone para pregar ou para cantar, todo mundo certamente abria a boca para dizer: eita, esse pastor Eternan é fogo puro, que homem cheio do Espírito Santo. Bispo Zadok, ou aquele homem ali é homem de Deus, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Com certeza o comentário era esse. Por quê? Porque o povo se deslumbra com os dons, com os talentos humanos, e não está nem para testemunho. Meus irmãos, no dia que vocês virem eu trazer alguém aqui para pregar que eu não conheça, acredite, Deus não vai se agradar. Eu tenho esse zelo aqui, eu tenho essa preocupação. Porque esse Eternan, esse Zadok, se o crime não tivesse sido esclarecido, estaria até hoje percorrendo a Bahia. Eles ficavam mais aqui no estado mesmo, estariam até hoje enganando, pregando mentira, pregando engano, com profecias falsas, revelações falsas, e o povo abrindo a boca para dizer: homens cheios do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, vamos ter discernimento. As pessoas estão dando mais importância ao ser pentecostal, no sentido de ficar rodopiando, de ficar pulando, de ficar profetizando, de ficar tendo revelações, do que com fruto, com testemunho. Isso é triste. Isso é pedra de tropeço. É transformação de vida. E eu não estou aqui dizendo que os dons cessaram. O Espírito Santo ainda hoje derrama dons. Ainda hoje, meus irmãos, o Espírito Santo derrama dons de visões, de sonhos, profecias, revelações. O dom da língua estranha é um dom maravilhoso. Temos que buscar porque edifica a nossa fé. Mas o mais importante é o fruto. É o fruto do Espírito Santo, que revela que verdadeiramente esse homem, essa mulher, de fato são cheios do Espírito Santo de Deus. E a respeito do pentecostal, meus irmãos, o movimento pentecostal surgiu há pouco mais de 100 anos. A Igreja de Jesus Cristo tem 2000 anos. Então quer dizer que antes do movimento pentecostal, a igreja não era igreja? A igreja não servia para nada. Foi só de 100 anos para cá, quando começou o movimento pentecostal, é que de fato a igreja passou a ser igreja? Não. Isso é zombar de Deus. Isso é zombar de Deus. Precisamos estar atentos, precisamos ter discernimento, precisamos ter, meus irmãos, a nossa vida sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para não cairmos no engano. Eu creio que Nick e Jaiane já estavam aqui congregando conosco. Eu não sei se estavam, mas se não estavam, vamos ficar sabendo agora. Mas tem um conhecido nosso que de tempo em tempo vem aqui, que quando pega nesse microfone, ora em línguas e tal. Ele diz que é pastor, amém. Mas todo mundo aqui se lembra que ele aprontou, né? Anos atrás. Foi na casa de uma das irmãs que congregavam aqui, dizendo o seguinte: ó, o pastor Nido me consagrou. O pastor Nido me abençoou para estar visitando vocês que moram aqui perto da igreja, para estar orando dentro da casa de vocês. E pediu a essa irmã para levar ela à casa de outra irmã que congregava aqui conosco, que hoje mora dentro da cidade. E essa irmã inocente, achando que era boa vontade, ou acreditando que de fato havia acontecido aquilo, que eu havia separado ele para essa obra, um homem que nem aqui congregava, e ele pediu: me leve à casa de fulano de tal, porque eu senti de Deus orar por ela. Eu senti de Deus de entrar dentro da casa dela e orar por ela. E ele entrou dentro daquela casa, de fato orar, ele até orou, mas logo em seguida começou a chavecar a mulher, começou a dar cantada na mulher. Ah, eu estou solteiro, você está solteira, a gente podia casar.
Oh, meus irmãos, quando aquela irmã entrou em contato comigo, eu estava em casa. Pense a fúria que me deu. Pense a ira que me deu. Já se eu pegar esse cara, ele vai me ouvir. E à noite o cara de pau estava aqui. E ele me ouviu. Eu só não citei o nome dele. Mas no final do culto, eu falei, ó, meus irmãos, eu fiquei sabendo que um homem hoje saiu de casa em casa dizendo que eu havia separado ele para ser uma espécie de evangelista, de missionário aqui da igreja. E ele aproveitou para dar cantada em uma das irmãs. Ele aproveitou para propor casamento. Ó, é um sem vergonha. Eu não fiz nada disso não. E ele ali, ó. Ele ali na porta, só escutando. Já estava no final do culto, mas antes da bênção apostólica ele já foi embora. Só que ainda assim, de tempo em tempo ele tem a coragem de vir aqui. De tempo em tempo ele tem a coragem de vir aqui, se bem que faz um bom tempo que ele não vem. Então, irmãos, por mais que ore em língua, por mais que sapateie, por mais que diga que tem visão e revelação, só por isso aí, ó, eu já sei que ele não tem o fruto do Espírito Santo. Ô pastor, Oi. na outra igreja que a gente congregava, esse bendito foi lá, né? E eu não sabia. Aí eu tava pregando na noite, o irmão estava na direção que os pastores estavam viajando. Aí eu terminei de pregar, chamamos Nick e um outro irmão para orar por dois jovens que tinham ido lá e tinham pedido oração. Aí Nick era meu esposo, estava na direção e o outro irmão também era o obreiro da casa, foi orar. Só que o irmão não contentou porque os jovens não caíram. Aí Nick estava orando, e o irmão orando, o que ele fez? Chegou, Nick estava com a mão na cabeça do jovem, né? E outro irmão. Ele botou a mão por baixo da de Nick e derrubou o jovem. Aí foi o outro e ferrou a coisa do outro também. Só que lá, quando nossos pastores saíram e deixaram a gente, eles sempre conduziam a gente como deveria agir com a igreja. Aí na hora que eu vi aquela cena, ele derrubou o menino, aí depois chegou e tentou levantar o menino de uma vez já e soprou no ouvido do menino, para o menino levantar o lugar também. Aí eu olhei assim e falei, não, isso tá errado, e começou a me subir o fogo assim, eu cheguei e falei, ó meu irmão, cheguei no ouvido dele, falei, o irmão tá orando, o senhor atrapalhou. O irmão estava orando, cheguei e falei o nome dele, ele já saiu já emburrado lá pro fundo, lá com as irmãs. Aí na hora também já tomei o microfone e falei, ó, o nosso pastor saiu, só que deixou a gente aqui. E ele ensinou a gente a conduzir a igreja de tal forma, assim, assim, assim. Peço perdão ao irmão se magoei, mas não é dessa forma que a gente conduz a nossa igreja. Depois disso, nunca mais nem eu vi ele novamente aqui no caso. Falta de discernimento. Falta de discernimento espiritual. Ah, pastor, mas será que Deus não usa essas pessoas de vez em quando? Volto a dizer, eu duvido. Posso estar errado. Diante do trono do juízo, Deus pode até me corrigir. Porque, meus irmãos, eu não quero dessa não. Ah, Deus usa quem Ele quer. Não, Deus usa quem se consagra. Deus usa quem se rende a Ele. Esse negócio de Deus usa quem Ele quer, ó, não está na Bíblia não. Deus usa quem se consagra. Ah, pastor, mas Deus usou a mula de Balaão. É isso mesmo. Deus prefere usar uma mula do que um infeliz desse. Deus prefere usar uma mula, Deus prefere usar um animal do que uma pessoa que não é transformada, que não é restaurada, que de fato não é cheia do Espírito Santo. É verdade, isso é verdade. As pessoas abrem boca para dizer que Deus usa quem Ele quer, tendo em mente a mula de Balaão. Sendo que ali já é a própria resposta. Deus usou a mula porque o profeta Balaão estava corrompido. Tinha um profeta em cima daquela mula e Deus preferiu usar a mula. Então, meus irmãos, não é diferente hoje. E essa palavra aqui, esse ensino, é para que vocês entendam. Ali na frente da igreja, de todo o tamanho, está escrito pentecostal. Que nós não viemos misturar as coisas. Ser pentecostal não é ser burro, não. Ser pentecostal não é ter conhecimento da palavra, não. Ser pentecostal não significa que a gente tem que atribuir ao Espírito Santo o que não é do Espírito Santo. Ah, pastor, então quer dizer que rodopiar, pular, cair no chão não é do Espírito Santo? Não é isso que eu estou falando. O Espírito Santo age sim dessa maneira, meus irmãos, de formas particulares na vida de muitas pessoas. Eu acho que os irmãos nunca me viram caindo aqui fisicamente na igreja. Mas quantas vezes eu estou pregando aqui, e eu gosto de falar isso, porque é uma particularidade minha com o Espírito Santo. Quantas vezes, ontem aconteceu aqui, somente eu e mais uns 4 ou 5 irmãos, eu estava aqui compartilhando a palavra e as minhas orelhas quentes, queimando.
É assim que eu sinto o Espírito Santo. A particularidade do Espírito Santo comigo é dessa forma. Mas eu já fui levado ao chão muitas vezes, já fui carregado da igreja muitas vezes. Então sim, cair, rodopiar, pular, não quer dizer que a pessoa está ali sendo enganada por um espírito maligno. Não, a pessoa pode estar ali genuinamente sendo tocada pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa viver essa experiência dentro da igreja e do lado de fora não dá bom testemunho, aí eu vou duvidar. Se dentro da igreja rodopiar, pular, correr pela igreja e do lado de fora essa pessoa não dá bom testemunho, eu vou desconfiar que aquela pessoa estava na carne e não de fato no Espírito de Deus. Então temos que ter esse zelo, temos que ter esse discernimento. E a respeito do pentecostal, meus irmãos, Pentecoste é uma festa judaica. Sabe por que a palavra pentecostal existe e foi atribuída dentro da igreja? Porque o derramado do Espírito Santo coincidiu com a festa de Pentecoste. A palavra Pentecoste é judaica. Pentecoste é uma festa judaica. Pentecoste, o Espírito Santo, não tem nada a ver literalmente, teologicamente não tem nada a ver. Mas o derramado do Espírito Santo coincidiu com aquela festa. Jerusalém estava cheio de pessoas. Jerusalém estava cheio de judeus. Judeus de todas as partes iam para Jerusalém durante a festa de Pentecostes. Aí coincidiu que o derramado do Espírito Santo fosse ali nos dias de Pentecoste. Aí é por causa disso que associou o Espírito Santo ao Pentecoste. Mas o Espírito Santo, repito, o Espírito Santo não é batista, o Espírito Santo não é presbiteriano, o Espírito Santo não é tradicional, o Espírito Santo não é pentecostal, o Espírito Santo não é neopentecostal, o Espírito Santo é Deus. É Deus na minha vida, é Deus na sua vida, nos transformando para sermos testemunhas de Cristo. Para sermos testemunhas que Jesus Cristo mudou, transformou e mudou a nossa história, meus irmãos. Sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios para, em primeiro lugar, o mundo enxergar a luz de Cristo através da minha vida e da sua vida. Orem em línguas, profetizem, tenham revelações, tenham sonhos. Não é proibido, o Espírito Santo de fato faz isso. Mas em primeiro lugar o fruto, o testemunho. É você passar pelas ruas e ter a paz no coração. Não. Ninguém pode dizer nada contra mim. Ninguém pode levantar um falso testemunho contra mim, porque a minha forma de viver já desmente aquela pessoa. A minha forma de viver já prova que é mentira. Meus irmãos, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ela se defender sem precisar abrir a boca. O simples testemunho já cala a boca de qualquer mentiroso. O simples testemunho já faz com que as pessoas não acreditem. Não acreditem no que aquela pessoa está dizendo. Essa semana aconteceu algo bem engraçado. Nós sabemos que o Neto está passando por uma situação complicada. E eu vou falar porque foi engraçado. Não vai ser ofensivo para ele, muito menos para mim. Mas ele ali no meio daquela doideira, no meio daquela loucura, ele olhou para mim e disse: "Ah, pastor, o senhor não pode orar por mim não, porque o senhor gosta de novinha. O senhor gosta de novinha." Eu quase falei para ele: "É verdade. Eu sou 10 anos mais velho que Jennifer." Sabe? Mas se Neto sair pela rua dizendo isso, embriagado ou fora de si, eu não vou me preocupar nem um pouco em sair por aí desmentindo. Nem um pouco. Consciência limpa, coração tranquilo. Tranquilo a respeito disso. Por quê? Porque eu sei o testemunho que eu tenho. Não somente nessa área, mas em outras áreas que o Espírito Santo está me ajudando. O Neto não estava sendo maldoso, o Neto não estava sendo ofensivo, ele estava em um estado mental complicado, tá bom? Entendo as coisas. Então, meus irmãos, o testemunho, o bom testemunho, cala a boca de toda e qualquer calúnia. O bom testemunho lança por terra toda palavra maldita proclamada contra a minha vida ou contra a sua vida. Sexta-feira, quem não veio, perdeu uma piada pronta que eu contei aqui. Mas se aquela coroa que me achou bonitona, se aquela coroa que me achou bonitão ali no salão de beleza, saísse por aí espalhando que o pastor Nido deu em cima dela, ou que o pastor Nido namorou com ela, de igual maneira, não vou gastar saliva, não vou me preocupar nem um pouco em desmentir, nem vou colocar minha esposa para bater nela.
Porque eu sei o bom testemunho que eu prego. Eu sei o bom testemunho que eu vivo. Bom testemunho não de mim mesmo, mas do fruto do Espírito Santo. Porque de mim mesmo, misericórdia, mas o fruto do Espírito Santo habitando em mim. Então, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é o testemunho, é vida transformada. E todo aquele que é transformado, todo aquele que tem o fruto do Espírito Santo, Deus concede dons. Deus concede dons espirituais. Amém? Oi. Voltando ao assunto do bendito, o mesmo falou comigo também que Deus ia preparar um homem de Deus para mim. Por isso eu nunca pedi Deus outro homem, eu peço Deus transformação do meu. Agora pedi outro E homem. muito provavelmente ele disse isso pensando nele mesmo.